Olá, eu sou Cláudia Marquisac, professora, escritora e desenvolvedora do projeto Periscópio de intercâmbio cultural entre comunidades lusófonas, e estou aqui numa mesa muito interessante sobre mediação de leitura, a importância de quem faz o meio de campo para despertar, para a formação leitora. Eu gosto de usar muito a expressão despertar, porque formar não é colocar numa forma, né? É despertar esse prazer pela leitura. Nós vamos começar a nossa mesa com a mediação de leitura do livro Peloteiro, do Tiago Cassis e o Gustavo Cristófaro. Quem vai fazer essa mediação é a Cláudia Ferreira e a Caterina Rino, ok? Então vamos ouvir essa história para a gente poder bater um papo bem interessante depois. Peloteiro, Tiago Cassis e Gustavo Cristófaro. Editora Rota Imaginária. Dedicamos a Oscar, Arthur, Leonardo, Miguel, Henrique. Gol! Ele corria. Corria pela lateral do campo como ninguém nunca tinha visto. Bem ao lado do alambrado, ali, de onde gritavam as crianças. Parece até o vento, dizia Beto. Como ele faz aquilo? Perguntava a pequena Isabel. Ele corria. Ia de um lado até o outro, com uma rapidez que dava a impressão de que o campo tinha menos de 1 metro. Com seus dribles desconcertantes e seus chutes precisos, transformava 45 minutos em 5. Tamanha magia que era capaz de produzir. Eram tantas as travessuras que às vezes até parecia que deixava seus pedaços pelo gramado, enquanto completava uma nova jogada magistral e encantava a molecada. Parecia até que suspendia o tempo para que seus lances certeiros vencessem o goleiro, estático, feito uma caixa de fósforos. Ele vencia todos os adversários. Ele era a alegria do bairro. Só que um dia, assim, meio que por descuido, ele se esqueceu de se acertar com o tempo. E o tempo, bem zangado, resolveu então jogar contra ele. E se pôs a passar numa velocidade que nosso mago não conseguiu perceber.
O tempo passou realmente muito rápido. As cores do nosso herói desbotaram. Seus pedacinhos, deixados pelos campos, já eram muitos e não podiam mais se juntar. Os gritos da garotada transformaram-se em ecos, como vozes que vão se perdendo no espaço vazio de um estádio em jogo de times de pouca torcida. Já o tempo, aquele que parava para vê-lo jogar, reservou uma caixa de sapato no fundo de um armário qualquer para nosso craque, o botão número 7 do Peloteiros Futebol Clube. Tiago Cassis é formado em jornalismo, pós-graduado em teoria da comunicação e, vez ou outra, escreve alguma coisa por aí. Gosta de música, cores primárias e da seleção de futebol da Argentina de 1990. Nasceu no outono. Gustavo Cristófaro é formado em desenho industrial, cresceu em São Paulo e tem trabalhos publicados em revistas e materiais didáticos para crianças. Frequentemente se perde procurando formas e desenhos nas texturas de azulejos, madeiras e paredes. Atualmente vive em Melbourne, Austrália, mas não tem um canguru de estimação, ao contrário do que muitos possam imaginar. O livro termina com uma sinopse da Diana Mendes, que é coordenadora do Centro de Referência do Museu do Futebol. A sinopse dela ficou assim: o craque corria. Corria como o vento e fazia a alegria da garotada. Era tanta alegria que o tempo agiu e ninguém percebeu. Implacável, ele reservou para o jogador de botão número 7 do Peloteiros Futebol Clube o lugar de uma boa recordação. Só não poderia imaginar que grandes craques driblam até mesmo o tempo, reaparecendo em momentos em que menos se espera. Peloteiro é uma história delicada de como o futebol de botão recria a cultura do esporte e nos ajuda a lidar com a passagem do tempo. Um jogo contra o tempo. Olá, de volta, né? E agora que a gente já conhece o meio de campo do peloteiro, né? A gente conhece os autores, né? Tanto o ilustrador, a gente sabe da importância do ilustrador na história infantil. Eu queria que as meninas que fizeram essa mediação falassem um pouco sobre o que elas fazem, qual o trabalho delas,
e um pouquinho sobre como é mediar uma leitura, como é esse processo, o que funciona, a língua brasileira de sinais, a leitura em Libras, como ela pode ser uma auxiliar no processo. Eu acho que, como professora, não só no processo das crianças surdas, mas também para as crianças que são ouvintes poderem ter essa percepção do outro, né? É uma questão de empatia muito interessante. E confesso que eu achei muito interessante na biografia dos autores, né? O gosto pelas cores primárias, né? Isso é bem interessante. E os belíssimos... E ainda bem que o ilustrador não tem um canguru de estimação, porque realmente isso deveria dar muito trabalho em casa. Eu tenho cachorro, já dá trabalho, imagina um canguru de estimação, pois não? Então, Caterina e Clau, vocês poderiam falar um pouco sobre o que vocês fazem, qual é essa importância, e como essa mediação ela transporta os nossos futuros leitores para dentro do universo do livro. Pois bem, a mediação de leitura é uma ação que ela é classificada como uma ação artístico-cultural, que tem o propósito, o princípio de encaminhar a formação de leitores de qualquer idade. A gente tende a trazer mais a imagem da criança, porque a criança está na fase da aprimoração das letras, da alfabetização, e tem uma relação que é mais fácil você chegar nas crianças, mas a gente também traz essa formação para o público adulto. São pessoas que, na verdade, até sabem ler muitas vezes, mas não têm a familiaridade com o livro. Então, a gente traz essa familiaridade para mostrar que o livro, sim, é um objeto de arte que te toca, e, enfim, né, tem todas a valorização dele. Na ação de mediação de leitura, que muita gente confunde com contação de histórias, são duas coisas completamente diferentes. Eu sou contadora de histórias, eu sou mediadora de leitura. Quando eu medio a leitura, o protagonista está aqui, é o livro. A gente forma uma tríade que envolve a mediadora, ou o mediador, o livro e a pessoa que está acompanhando, ou as pessoas que estão acompanhando a leitura. Então, normalmente essa relação, ela envolve uma afetividade no sentido de uma aproximação e uma afetividade no sentido de se afetar, né? Por algo que está sendo trazido por todos se afetam. Então, a intenção da pessoa que está mediando está presente, mas a pessoa que media, ela não interpreta, ela não atua para fazer a leitura. Criação de vozes, às vezes elas vêm porque tem uma nuance para que a criança e o adulto, a pessoa que está acompanhando, acesse a essência. Mas quem vai definir o caminho de compreensão que vai se fazer com a leitura é a pessoa que está acompanhando a leitura. Eu não vou direcionar uma voz específica para um dinossauro para poder fazer a leitura numa mediação, por exemplo. Já na contação de história, sim. Eu não vou usar o livro, eu vou atuar. Então, é uma encenação onde eu protagonizo como contadora de histórias. Eu posso colocar muitos cacos, eu posso colocar risadas, eu posso usar adereços, eu posso usar objetos, é outra coisa, é diferente. Então, a gente não traz na contação a fidelidade do objeto livro. E aí aqui você tem a narrativa escrita, a narrativa visual que compõe esse objeto, na ação de mediação de leitura. Por isso que na ação de mediação a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar nesse lugar da interpretação, porque acaba tirando a possibilidade da pessoa criar sua própria interpretação sobre o livro. Mas, por exemplo, num livro como esse, a gente considera um livro de literatura de qualidade, um livro que permite que a pessoa descubra o livro ao longo do processo. Ele não é dado. A ilustração, ela tem um diálogo com a narrativa escrita onde cada uma contribui de alguma maneira. Você não tem um desenho óbvio. Não, a ilustração, ela também é uma narrativa, né? Então, quando você vai ver o livro, você começa a perceber detalhes nele que muitas vezes você só vai perceber numa segunda leitura. Ou se você pegar o livro na mão e ficar bastante tempo, por exemplo, você aqui, no início do livro, você já tem um relógio, cadê? Aqui, né? Ele já indica alguma coisa. Não está escrito nada, mas ele traz uma indicação.
de algo que a narrativa vai trazer, né? Quando você vê esses pezinhos aqui, você já vai deduzindo algumas coisas. A ilustração vai te trazendo informações, né? A dedicatória está de um jeito, que também já traz aquela narrativa do futebol, e aí você já vai se envolvendo junto com a narrativa ilustrada. Né? Então, você tem nuances que vão aparecendo, por exemplo, são detalhes. E muitas vezes o detalhe passa batido, como, por exemplo, ó, se você não parar para prestar atenção, nessa imagem aqui, tem uma imagem bem emblemática nesse livro, uma não, várias, né? Várias. Ele é muito maravilhoso, esse livro. Quer ver? Quando você vê essa imagem, se você olhar detalhadamente, você percebe que o botão 7, ele está gasto. E os botões do outro time têm anos. Olha, 2010, 1998, 1982, 1900, que com certeza depois o autor e o ilustrador podem falar sobre essas datas aqui, né? Porque é isso, você vai lendo e aí daqui a pouco você vai começar a olhar e falar, gente, eu não tinha visto isso. Aí você vai se encantar mais. Por quê? Porque é um objeto de arte. E um objeto de arte, ele te toca. E ele te faz olhar de novo para ele, né? De alguma maneira, aquilo vai se internalizar em você. É isso. Eu acho que a contribuição que eu posso trazer agora, assim, brevemente, é sobre a diferença entre mediação de leitura e contação de histórias, a importância da mediadora ou do mediador de leitura para uma ação de envolvimento com um livro de literatura infantil ou adulta, e a qualidade do livro literário, que é imprescindível, né? Você ter um livro de literatura de qualidade. Eu acho que agora eu passo a palavra para a Clau, para ela falar de uma coisa tão importante, né, Clau? Bom, oi pessoal, tudo bem? Bom, acho que eu faço das minhas palavras também a da Kátia, acho que ela já trouxe um panorama muito interessante e muito importante do que é a mediação de leitura. E o meu papel ali como intérprete é mediar uma mediação. Eu costumo brincar dessa forma, assim, eu estou mediando uma mediação, porque quando você faz essa mediação para uma outra língua, e quando você está trabalhando em dupla, por exemplo, no que eu e a Kátia a gente fez agora, eu não posso esquecer que eu tenho o objeto livro, que está com a pessoa que está fazendo a leitura ali, a mediação em português, e eu não posso esquecer de que a gente ali não é uma unidade, mas a gente está fazendo a mesma situação, a gente está ao mesmo tempo mediando o mesmo objeto, que é o livro. Então, tem essas questões da ilustração. Então, quando eu passo do português para Libras, eu preciso também estar atenta à cultura da pessoa surda, porque a comunidade surda, ela tem uma cultura diferente da comunidade ouvinte, ela tem uma língua que tem uma outra gramática. Então, são muitos detalhezinhos que a gente precisa trazer para dar essa imersão também nessa leitura, para que não seja só uma passagem de uma língua para outra de uma maneira mecânica, mas que traga também todos esses elementos que a Kátia já trouxe para a gente quando a gente faz uma mediação de leitura, né? Uma coisa que eu achei interessante, Cláudia, que você falou, que você disse assim, e como isso é um auxílio, né, dentro dessa mediação. Eu diria que não é um auxílio, eu diria que é fundamental, é uma peça importante. Eu sempre brinco, assim, sempre pergunto para as pessoas, muitas pessoas falam assim para mim, isso é muito comum eu ouvir, tá? Por incrível que pareça. Mas as pessoas dizem assim, mas e tem surdo? Mas você faz isso, mas o surdo não aparece. E aí eu falo, pensa na tua frase. Se o surdo existe e ele não aparece, aonde essas pessoas estão? Talvez elas estejam num lugar onde a informação não chega para elas. Então, por isso que é importante que qualquer tipo de ação tenha acessibilidade, não só para as pessoas surdas, mas para as pessoas cegas. Uma autodescrição é muito importante, para que essas pessoas se sintam incluídas, né? E para que elas possam aparecer, porque elas realmente não aparecem, ou às vezes não estão lá, porque elas não se sentem pertencentes àquilo.
E todo esse processo e todo esse raciocínio é muito importante quando você está nessa situação da mediação de leitura. E uma coisa legal também, para já ir finalizando também, a pessoa surda, ela é uma pessoa que ela não tem uma deficiência aparente. Então, você não sabe se a pessoa surda está lá ou não. Às vezes a pessoa surda está lá, mas você não sabe, porque ela não tem uma deficiência aparente. E aí, como que você simplesmente diz, o surdo não apareceu, né? Então, é muito importante que quando a gente faz esse tipo de trabalho, quando a gente faz esse tipo de mediação para um grupo específico, no caso, eu vou falar das pessoas surdas, que é a minha atuação, é muito importante que a gente esteja atenta também a esses pormenores. E a mediação de leitura, ela tem um desafio muito grande, porque a gente está falando de uma sociedade majoritariamente ouvinte, que utiliza a língua portuguesa, e a língua portuguesa não é a língua do surdo. O surdo, ele é obrigado socialmente a aprender Libras para poder sobreviver na nossa sociedade, mas a língua dele não é o português. Né? Ele, desde que ele nasce, ele é obrigado a se tornar um sujeito bilíngue para poder sobreviver numa sociedade que não está preparada para o acolhimento que essas pessoas necessitam na sua cultura, na sua língua. Então, esses detalhes são muito importantes quando a gente faz, né, essa mediação da mediação. A gente tem que estar duplamente atento a todos esses detalhinhos para poder trazer essa qualidade, dar para o surdo que ele possa também, diante das suas experiências, diante da sua vivência, poder ter esses lugares de, poxa, olha, o livro trouxe isso, essa ilustração, caramba, olha isso que aconteceu, e raciocinando, e pensando, e associando isso nas coisas que acontecem na vivência dele. Acho que é um pouco isso nesse começo aqui. Eu acho que você colocou muito bem, até porque a Libras, né, a língua de sinais, ela é uma língua do país, né? Eu estou falando de Portugal e aqui tem a língua portuguesa de sinais, né? Então, assim, é interessante essa percepção também da inclusão das pessoas que às vezes não têm acesso completo às informações, à cultura, principalmente a questão, né, da informação e cultura, que são muito restritas às pessoas que ou são ouvintes ou são que possuem a capacidade visual, né, completa, porque também tem as pessoas de subvisão, né, e quanto é importante para que elas estejam tendo esse acesso também à arte, né? E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho, né? Um pouquinho, não, bastante, na verdade, o autor e o ilustrador, né? Eu, particularmente, logo que eu vi o livro, eu tive uma relação muito de afeto com ele, por conta eu até comentei com a Camila que a relação de afeto, porque minha mãe e meus tios, né, já falecidos, eles jogavam futebol de botão com botão de casaco, né? Então minha mãe era o Botafogo, que ela não sabia nem que time que era, né? E eu fui uma colecionadora de botões, jogava botão, tinha um estrelão, tal, enfim, é uma coisa que fez parte da minha infância. E o livro traz toda essa questão temporal, toda essa questão, eu acho que aquele que a Caterina falou, né? Aquele botão com um monte de pés, né? Eu acho que traz o livro tem inúmeras possibilidades de ser explorado pela criança, pelo leitor, de modo geral, e eu queria conhecer um pouquinho da história desse livro pelos autores, o que levou a escrever esse livro, a ilustrar dessa maneira, qual a vivência de vocês, a experiência com o jogo de botão, né, o peloteiro, enfim, deixo com vocês a palavra agora. Bom, acho que começar a falar, já que a pergunta foi sobre o jogo de botão, e aí a culpa é minha, nesse caso, né, no livro. Bom, foi um livro escrito durante a quarentena, né? Eu estava em casa o tempo todo e acho que todo mundo, né, passou um tempo difícil aí, né? A gente nem saiu direito ainda desse tempo, na verdade. E aí acho que eu passei a conviver mais com as minhas próprias coisas aqui dentro de casa. E, enfim, eu tenho muito jogo de botão também.
muitos times aqui, enfim. E aí um dia eu fui organizar essas caixas e tal, e comecei a mexer mais nisso. E aí a história me veio inteira um dia, assim. Eu escrevi, sabe, quando a gente escreve um texto numa tacada só, assim, e eu estava aqui em São Paulo, Gustavo na Austrália, então a gente tinha 12 horas de diferença, mas calhou da gente até se falar mais nesse período, né, por conta da quarentena, não tinha muito horário, todo mundo trabalhando de casa, então aí eu propus para ele a ideia, ele se animou. O Botão originalmente, o Botão que sempre fazia gol e nunca perdia nenhum gol, ele era um botão do Fluminense, que eu tinha quando eu era pequeno, mas eu não queria usar um time do Brasil, aí eu pensei no Penharol, que tem as cores do Peloteiro. Mas aí a gente chegou a mandar um e-mail para o clube e tal, demorou a resposta, a gente ficou com medo de usar o nome de um clube, né, sem autorização, tanto que o rival do Peloteiro, que inclusive a Caterina falou dos anos, aqueles são anos de Copa do Mundo. São anos de Copas do Mundo que estão ali no botão, e ele é da cor do Nacional rival do Penharol, aquele rival ali. Então foi uma brincadeira, uma alusão ao futebol uruguaio. Mas aí a ideia foi essa, e eu acho que o botão ele é importante, óbvio, ele é a história, mas a passagem do tempo também, né? Enfim, acho que a passagem do tempo que a gente começou a sentir de uma forma diferente, né, durante a quarentena, eu acho que foi uma coisa que começou a me pegar também, sabe? Eu até fazia uma brincadeira, porque quando começou a quarentena eu tinha 37, agora eu vou sair com 40. Era uma pegadinha, eu que ia sair na quarentena, eu ia sair com 40 anos. E aí eu faço, inclusive, dia 9 de abril agora, 40. E aí a gente começou a sentir a passagem do tempo de uma forma diferente. Então eu acho que tem isso muito forte, né? O tempo que o jogador não conseguiu segurar, né? Quando a gente percebe, a gente já está com uma idade, a gente percebe, a gente está com outra, e a gente se habitua com o tempo, e isso dá aquela sensação do tempo passar mais rápido, né? Nada mais do que um hábito, né? Com a passagem do tempo. E, enfim, acho que resumidamente é isso aí. Daí de uma folha de papel, o Gustavo fez virar tudo isso. Daí é culpa dele. Então, agora o Gustavo pode falar um pouco sobre o trabalho maravilhoso que ele fez, né? Sobre o texto, sobre um texto que traz... Nossa, eu acho que é um texto que traz realmente... traz memórias, né? Para a gente, né? E, Gustavo, você aí do outro lado do mundo, o que você fala aí sobre essa inspiração para desenhar o Peloteiro? O Peloteiro. Eu acho que assim, eu conheço o Thiago há mais de 20 anos, então, na verdade, a gente tem uma conexão de longa data. Então, quando ele trouxe a ideia, ele deixou livre, ele falou assim, eu tenho essa ideia, eu queria transformar num livro, vamos? Eu falei, vamos. E eu comecei a ler o livro e digerir a ideia, assim. Eu acredito que, assim, a ilustração, ela não obrigatoriamente, ela tem que ser uma ilustração literal, sempre. Assim, eu gosto dessa questão lúdica que a ilustração te dá. Ela te dá elementos para refletir. Ela tem elementos surreais, reais, é a mistura. E o leitor ele vai absorver aquilo da maneira dele, de acordo com a bagagem dele. Então, acho que foi um pouco disso, assim, até o começo. Tem muita coisa que está relacionada um pouco com as ilustrações que eu venho fazendo ao longo dos anos, e elas estão comigo. A abertura do livro, o embolado, por exemplo, que na verdade começou como um embolado de pés, e quando eu mostrei para o Thiago, ele falou, nossa, mas é uma bola de meia. Entendeu? Ele já trouxe uma leitura que eu não tinha. A minha leitura era um embolado de pernas, né? E ele já falou, nossa, a bola de meia que a gente jogava a bola quando era moleque. Então, ele já trouxe uma leitura mais forte do que eu tinha imaginado. Então, o legal da ilustração, acho que é isso, as pessoas elas vão vendo elementos, e mesmo no texto, cada vez que você lê o texto, você absorve um elemento diferente. Acho que vai daquele momento, do que você está passando. Eu acho que a gente teve um pouco esse diálogo, assim, apesar de ser livre, eu chegava e falava, tô com essa ideia, o que você acha, não sei o quê. Até que teve um pouco
um bate-bola, assim, né? Eu mandava para ele mandava de volta, mas de uma maneira bem livre, assim, até no texto, em algumas partes, até no final, assim, mais para o final, onde tem a caixa indo, a gente conversou a respeito. Eu falei, poxa, mas será que não seria melhor a gente dar uma continuidade, trazer um pouco de ânimo? Ele falou, por mim, tudo bem. Se você quiser trazer uma leitura no final, você traz, mas eu acho que sem palavras, que foi que a gente brincou com essa ideia da menininha achando a caixa, que é um pouco do tempo passando, mas é um ciclo se fechando. Acho que a ideia, acho que para mim, para ele, acho que para todo mundo, né? Assim, a questão um ciclo fecha, um novo ciclo abre. E acho que as ilustrações elas têm parte do texto e tem parte que ela não necessariamente, como eu disse, ela não está ela não está expressando literalmente o que é. E cada um vai ter uma leitura. É engraçado como as pessoas interpretam as imagens, assim. Mas acho que é isso, assim, é difícil. Eu acho um pouco difícil falar sobre as minhas imagens. Eu acho interessante a interpretação dos outros mais do que a minha leitura. Eu sei o que eu imaginei, mas o melhor de tudo é você achar mais informação ainda do que você deu. Assim, você dá uma informação, as pessoas acham mais. E eu acredito que o texto acontece da mesma maneira. Cada um vai absorver aquele texto de uma maneira diferente. Só para complementar, assim, eu falei que eu não queria usar o Fluminense, não queria usar um time brasileiro, não é nada contra os times brasileiros, é para não mexer com rivalidade, né? Às vezes você coloca o botão do Fluminense, aí o torcedor do Flamengo, não sei, do Vasco, não vai gostar, não vai simpatizar tanto. Então, daí a gente quis criar um clube mais universal aí, que é o neutro, né? Todo mundo pode gostar. Eu acho que essa neutralidade, né, neutralidade, né, entre aspas, mas essa questão, por exemplo, é um time que eu acho que no Brasil não tem times dessa cor, né, preto e amarelo. Tem um ou outro, tem o Criciúma e tem o Novo Horizontino, assim, que acho que são que são da Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem tanta projeção por enquanto, né? Talvez tenha um dia, né? E o Criciúma, eu lembro ainda quando eu estava no Brasil dele já. Mas é um time que não tem aquela referência das cores, e isso também uniformiza a possibilidade de todos os torcedores. O futebol, eu falo que não é só uma paixão do brasileiro, né? A criança, através do jogo, né? Através não só do jogo de futebol, de campo, mas do jogo de botão, dos jogos de sala de aula, ela tem essa possibilidade de experimentar muitas sensações, e eu acho que o livro desperta muito. Aquele final, sem palavras, né? Existe um silêncio no final. Até a Caterina fez uma mediação muito interessante, porque mostrou, né? Você não precisa de palavras para entender o que aconteceu, que alguém achou aqueles botões, como o Thiago achou, né? Na quarentena lá, foi organizar os botões dele. E eu acho uma imagem que me marcou foi a da menininha jogando os botões assim, tipo assim, para que serve isso, né? Meio assim, né? Eu não sei se foi a sua intenção essa, mas foi exatamente. Nesse ponto era a intenção, a questão de não saber o que é aquilo, porque é a passagem do tempo, ela está achando uma caixa com os botões, que ela não, até então não fazia muito sentido. A intenção era essa mesmo, trazer um pouco dessa, para que serve. E aí depois tem a continuação, né? Ela pensando com a camiseta do peloteiro, até o encerrar, que ela já passou já deu um passo adiante, né? Ela já está de rosa, então ela já está num time. O peloteiro foi a conexão para ela seguir o caminho dela, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Fechou um ciclo, abriu outro e deu continuidade. Eu acho que foi uma coisa que a gente, naquele momento, a gente estava indeciso, o que fazer, o que não fazer. Então, teve bastante vai e volta. Não, acho que para ali na caixa, porque a história é assim. Não, aí
a gente conseguiu se convencer que falou que, de repente, acho que o segundo passo ali seria importante, assim. Mas, acho que, assim, se não tivesse, a história já estava ali, né? Já Não quer estava dizer que ela fechado. estava encerrando de qualquer maneira. A gente só quis dar um ponto a mais de abertura para a leitura, para a interpretação, né? Foi a Cada versão cinematográfica, né? A versão cinematográfica dentro do próprio livro. Ele terminou com uma série, uma sequência de cenas que só tem no livro, mas no livro também tem, né? Aquele pedacinho do filme que tem depois dos créditos, né? Opa, o que é aquilo, né? Que sempre dá uma possibilidade que eu achei bem interessante, e achei muito interessante de não ter palavras também, porque eu acho que uma vez conversando com alunos sobre livros sem palavras, né? Eu fiz um trabalho uma vez com os meus alunos com alunos que não sabiam ler, e eles interpretavam só os desenhos. Eu falava, o que você acha que é essa história? Então é muito interessante, porque quando os desenhos são mais óbvios, né, eles conseguem, é isso, aquilo, dá para. E quando os desenhos não são, a imaginação vai longe, né? Então, eu acho que isso são as grandes e as inúmeras possibilidades que a gente tem dentro da leitura. Né? Outro elemento que eu acho muito importante, que foi trabalhado no livro, eu acho que pode também ter muitas interpretações, é a questão da passagem do tempo. Né? A passagem do tempo ela é uma questão muito delicada, no sentido de que a gente envelhece, como o Tiago colocou, na pandemia eu vou sair na quarentena, né? Então ele entrou na quarentena e vai sair na quarentena. E o tempo é implacável, a gente não consegue, né, correr contra ele. E quanto que essa memória de brincadeiras dos mais antigos, né, dos que são mais velhos, que a gente pode também enriquecer, né, a vida dos mais novos, dos mais jovens, e ser relida, recriada, reinventada, né? Quantas coisas que eram antigas que foram passadas. E uma coisa que eu gostaria de saber de vocês, rapazes, como foi para vocês a experiência de ouvir, né, a mediação feita pela Caterina, né, de ouvir a mediação na língua brasileira, de ouvir vendo, né, a mediação de leitura na língua de sinais. Eu falo que a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, quando eu vejo uma tradução, né, simultânea, né, eu falo, um grande balé, né? Parece que enriquece, na minha opinião, né, enriquece muito. Eu fico tentando decifrar, né, o que quer dizer aquilo. Queria saber qual o impacto disso para vocês, essa questão temporal, que também foi trabalhada no livro, e tem imagens belíssimas sobre essa passagem do tempo. A imagem da ampulheta é sensacional, né? E queria que vocês falassem desse impacto de ouvir a história, porque a gente escreveu uma coisa, mas a gente ouvir a nossa história é uma outra posição do escritor, né? E do ilustrador também, que também não deixa de ser o escritor da história, o autor da história. Bom, posso começar? Eu achei muito interessante me remeter um pouco à audiodescrição também, né? Que é um trabalho que eu já vi mais de perto sendo feito na TV, que também é uma leitura da cena sem interpretação, né? Uma leitura mais neutra, justamente para abrir o espaço, como a Caterina estava explicando, para quem recebe poder interpretar da sua forma, né? Não vem com a voz já meio formatada, enfim. Então, eu acho que é uma questão essencial, e foi muito interessante. Eu fiquei focado assim também no gestual, né? Porque tem toda uma situação de interpretação também que complementou a linguagem, pelo menos da onde eu percebi. E eu achei muito, muito interessante mesmo, assim. Queria até parabenizar vocês aí pelo serviço prestado. O meu ponto de vista, assim, na verdade, eu sou uma pessoa que me distrai. Eu facilmente eu perco o foco, assim. Acho que o mediador, para mim, ajuda muito na questão de me colocar de volta no eixo, porque se eu estou lendo,
eu acho que, assim, é o que a gente comentou, né? Você lê uma vez, você lê duas, cada vez que você lê, você vai interpretar de uma maneira, você vai descobrir elementos. Então, o mediador te traz aquele tempo, né? Ele te coloca no ritmo. E eu acho que isso que é o interessante para mim. Para mim, na verdade, é eu conseguir focar na história sem me perder muito, assim. Na verdade, eu acho que esse ponto para mim é interessante, assim. Eu acho que o mediador ele vai ajudar, a cada pessoa vai ter vai receber de uma maneira diferente, que também é muito interessante, assim. Eu acho que Mas a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi a história, na verdade, desde porque eu nunca li em voz alta, assim, o Você Thiago gostou? nunca leu. Você achou Então, legal? na verdade, a primeira vez que eu ouvi, ele não me contou, na verdade. Então, acho que isso foi também uma experiência nova, na verdade, um livro que eu tenho tanto conhecimento, que eu tenho tanta conexão, eu tive uma conexão diferente, na verdade, porque ela veio de uma maneira diferente. Eu achei bem interessante, assim. Eu posso dizer que, como professora, escritora, e muitas vezes a gente entende a mediação como alguma coisa que vai ser, tipo, ao contrário, né, do que é a leitura neutra, né, a leitura que a pessoa que vai dar essa possibilidade para a pessoa imaginar. Muitas vezes ela é encarada ao contrário, né, que aí tem que dar tem que mediar, tem que fazer né, o aluno perceber. Não, eu acho que a arte tem essa possibilidade, né, da gente poder ter inúmeras percepções, né, e a literatura, como arte, como cinema, como as artes plásticas, a dança. Quantas vezes você assistir, ouvir, ver, você vai ter leituras diferentes, olhares diferentes, né, sobre isso. E eu acho que é importante que a gente oportunize as crianças a terem essa possibilidade porque eu acho que a mediação, principalmente para as crianças que não são alfabetizadas, elas têm um papel fundamental de levar o livro até elas, né? De mostrar que aquela palavra pode ser lida e pode ser interpretada, e ela vai ouvir, né? E vai viajar na imaginação. Né? Inclusive, a Cláudia Ferreira e a Caterina, elas fizeram vídeos com tradução em Libras para 3 outros livros da Rota Imaginária. Eu falei Camila, e a Camila é a editora da Rota Imaginária, né? E os títulos Transparente, Peloteiro e Quem Disse que eu não disse, eles ganharam já a vida na interpretação de poetas e atores surdos. Então, vai ser um universo que a gente tem que não só conhecer, mas proporcionar que essa acessibilidade seja a arte, a educação, a cultura seja para todos, né? E não só para quem tem a possibilidade de ver, ouvir, né? Ou de chegar até um museu, ou de chegar até um espetáculo, né? A arte, a cultura, ela que alimenta um pouco, né? Então, acho que isso, quando eu soube, eu fiquei assim bastante feliz e espero que seja uma iniciativa que possa alimentar outras editoras, outras possibilidades. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão da alfabetização da criança surda, a gente sabe que ela ocorre de forma diferente, né? Ela tem nuances específicas, características específicas. De que maneira você acha que essa tradução, esse contato, esse meio de campo, já que estamos falando de futebol, né, pode auxiliar a vivência dessa criança no universo leitor, estimular essa criança a se tornar uma criança leitora? Com toda certeza eu posso dizer que é de fundamental importância, assim. A gente não tem publicações, ou a gente tem poucas publicações, que tem
língua brasileira de sinais, ou que é feita em língua brasileira de sinais. Até numa conversa com a Camila, recentemente, eu comentei com ela, falei, olha, as publicações, as literaturas que eu conheço que tem língua brasileira de sinais, são literaturas criadas por surdos escritores. Eu até hoje não tinha conhecido nenhuma literatura feita por escritores ouvintes ou iniciativa de pessoas ouvintes que tenha a língua brasileira de sinais. E por isso que me encanta muito esse projeto, e desde o dia que eu conversei com a Camila, eu fiquei muito empolgada, porque eu acho que vai ser, acho não, eu tenho quase certeza, eu digo acho, mas é certeza, de que vai ser fundamental no auxílio para essas crianças surdas, sabe? A gente tem algumas iniciativas que auxiliam nisso, mas como você mesmo falou, Cláudia, hoje o ensino das pessoas surdas, elas ainda são baseadas numa metodologia e num ensino de crianças ouvintes, né? Entanto que, se a gente for dar uma olhada, a realidade das crianças surdas é estar em escolas inclusivas. A gente hoje aqui tem pouquíssimas escolas dedicadas para surdos. A maioria delas são inclusivas, então é uma sala com 30, 40 pessoas ouvintes para uma ou duas pessoas surdas. Então, os ensinos, as metodologias, elas se baseiam numa vivência e numa experiência e numa língua que não é a língua da pessoa surda. Então, com certeza... Eu não sei, desculpa te interromper, Cláudio. Eu vi outro dia, né, falando sobre a gente muitas vezes acha que a língua de sinais é só você reproduzir a língua, né? Na verdade, é uma tradução, né, que você faz. E uma coisa interessante que eu vi há pouco, não lembro em que país foi, que uma menina ela criou um tradutor para a língua de sinais do país dela. Então, você faz o sinal na tela do computador e ele mostra o que é. Então, ele não é só um tradutor para quem é surdo compreender o que está sendo lido, mas ele é também para o ouvinte compreender o que está sendo dito. E é uma menina nova e eu achei uma ideia... Não sei se você já tinha ouvido, mas eu achei sensacional essa questão muito empática, né? A gente sempre fala, não, a gente também tem que ser ajudado a compreender o mundo seja do surdo, seja do deficiente, porque são outras realidades e muitas vezes a arte nos ajuda nisso, né? A arte abre essa possibilidade, né? De uma criança que tem algum distúrbio motor, de pernas ou alguma limitação física, pode muito bem jogar, pode ser um campeão de futebol, né? Não só em questão do para esporte, mas também no jogo de botão. Então, acho que é importante demais a gente levantar esses temas e discutir com autores, com mediadores, com intérpretes, porque a sociedade só vai ser mais justa quando todos fizerem parte dessa sociedade. Né? Exatamente. Vou só comentar rapidinho sobre isso das tecnologias assistivas. A gente tem uma tecnologia dessa aqui no Brasil, que é feita por uma empresa que criou um avatar. A gente tem pontos positivos e tem pontos negativos. O ponto positivo é que a gente tem uma tecnologia assistiva que atrai pessoas ouvintes para conhecer uma cultura, uma língua, mas a gente tem pontos negativos, porque não se traduz uma cultura. Você traduz palavras e muitas vezes é tipo um Google Tradutor, sabe? Quando você tenta traduzir lá e as coisas vêm meio desconexas, porque a língua ela é viva. Então, se ela é viva, ela tem um movimento que uma máquina não acompanha ainda. Então, essas tecnologias, elas são super importantes, elas são ótimas, mas ainda elas não dão conta de uma cultura e elas ainda não dão conta de fato, inserir o surdo na sociedade. Mas elas são importantes. Mas elas são uma tecnologia assistível que precisam de bastante atualizações e precisam de bastante evoluções ainda. Mas é legal você trazer isso, porque a gente tem o auxílio da tecnologia hoje, que pode ajudar a gente a diminuir e quebrar essas barreiras, né? De falta de acesso. Então, é bem legal falar sobre isso também, assim, o quanto uma tecnologia assistiva ela é importante, mas ela ainda não consegue inserir, de fato, a pessoa surda na sociedade, né?
E aí, geralmente as pessoas falam assim, mas é um tradutor. Não tem como ser um tradutor, ele é uma tecnologia assistiva, porque tem todas essas nuances que precisa de cultura, de movimento da língua. Mas elas são auxílios super importantes também para quebrar um pouco dessa barreira e rachando essa barreira até o ponto que a gente quebre, que as pessoas possam, de fato, ser inseridas e ter conhecimento dessa cultura, enfim, dessa língua. E eu também acho que, assim, ainda bem, né, que as tecnologias só vão fazer essa ponte, que depende de nós mesmo, né? Então, eu queria, infelizmente, já me despedir de vocês, né? Queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Para mim foi um grande prazer. Eu já conhecia o Peloteiro, não conhecia o trabalho das meninas, mas o Peloteiro eu já conhecia, né? Agora conheço os donos da bola, digamos assim, né? Os criadores de tudo. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente já se despedir aí do público, né, que está nos assistindo, e agradecer muito a participação de vocês, a oportunidade da Rota Imaginária, através da Camila, poder diminuir essa distância, né? Eu acho que é diminuir porque o caminho é longo, né? Mas entre a formação, o despertar de leitores, sejam eles ouvintes e surdos, através da mediação, através da tradução, através do livro, um livro muito esteticamente bonito. Então, eu queria agradecer a todos e deixo a vocês com as considerações finais sobre o nosso encontro, sobre tantas coisas importantes que aconteceram, e agradecer também a Flipossos, Gisele Ferreira, que deram a nós essa oportunidade de palavra, de espaço para a gente trabalhar temas tão fundamentais para a formação do leitor. Então, quem começa aí? Primeiro as damas. Eu posso começar, só para finalizar, na verdade, né? Queria dizer que, só para arrematar sobre essa importância da ação de mediação de leitura, duas coisas. Uma, que vocês falaram bastante, a gente enfatizou bastante nessa conversa, sobre a leitura de imagens, né? Existem livros que são só compostos por imagens, e você faz a leitura do livro de imagens, e na mediação de leitura, essa leitura de imagens, ela também tem um certo cuidado para você não interpretar da mesma maneira que você pode correr o risco de interpretar exageradamente uma escrita. Também na leitura de imagens tem que ter essa sensibilidade, é importante ter essa sensibilidade. Lembrando que qualquer pessoa pode fazer uma ação de mediação de leitura com uma pessoa próxima, né? Desde que você tenha alguns cuidados com a ação da leitura, incluindo a leitura de imagens, permitir que a pessoa faça a sua própria leitura, né? Porque senão você fica, olha, ela está agora aqui pegando a caixa, olha, aqui ela está fazendo malabares. Deixa que a pessoa veja, ela mesma vê, ela mesma descobre, né? É importante, é gostoso você descobrir sozinho as coisas. Claro, você pode ler junto com ela e depois, num certo momento, apontar para a pessoa, algumas coisas, é importante. É só lembrar desse cuidado. E a outra coisa que eu gostaria de falar para arrematar é sobre a inclusão da Libras também ser importante para a pessoa ouvinte. Porque quando a pessoa ouvinte acessa a Libras, ela se dá conta da importância da Libras, né? Uhum. E como a gente tem uma deficiência na educação brasileira de aula de Libras para ouvintes. Porque ouvintes também podem falar em Libras, é uma inclusão total, onde você coloca a pessoa surda realmente envolvida em todos os aspectos de inclusão, né, na comunicação com a pessoa ouvinte, porque o ouvinte não fala em Libras, a gente não fala Libras, a gente não aprendeu, a gente não cresceu aprendendo a falar Libras, né, e enfim, só para deixar frisada a importância da Libras também para o público ouvinte, no sentido de incluir cada vez mais o público surdo. É isso, eu agradeço muito, Flipossos, Camila, todos vocês, Tiago, Gustavo, o livro de vocês é maravilhoso, eu estou encantada por ele. Obrigada, gente. Obrigado.
pegar o gancho, então, vamos na ordem. Bom, eu queria só agradecer também, agradecer o convite, Camila, Gisele, a galera que eu estou aqui na mesa, dizer para o Tiago e para o Gustavo que o livro, de fato, é sensacional. Eu gostei muito, assim, o meu processo de tradução junto com os poetas surdos foram enriquecidos com poder ter assim o acesso do livro e as ilustrações e conversar, enfim. Foi maravilhoso, agradecer o convite, dizer que aguardem, já já a gente sai aí com o livro Libras, em tradução, deem uma olhada lá no Rota Imaginária, que acho que vocês vão gostar do trabalho, porque eu sou suspeita a falar, mas eu amei. Bom, posso começar? Queria agradecer também o evento, pela oportunidade, né, de estar falando do livro, parabenizar a Cláudia, Caterine pelo trabalho, agradecer a Cláudia pela mediação, o Gustavo pelas belas ilustrações, muito bonito seu livro, e é isso, só realmente desejar aí que todo mundo tenha acesso ao livro, consiga, possa, né, que possa ter acesso ao livro, né, a gente sempre nessa batalha por distribuição, né, por fazer o livro chegar, né, aproveitar para agradecer a Camila, né, que possibilitou aí através da editora que o livro ganhasse vida e que pudesse aos poucos aí tá ganhando o mundo aí, levando a história do nosso peloteiro para todo mundo. Obrigado, gente. Eu acho que todos já tocaram pontos, não, sobrou muito pouco para mim, mas agradecer também a todos. Um pouco, achei bem interessante a gente conhecer esse outro lado da mediação, da Libras, da linguagem, da história sendo contada de maneira diferente, não só pelo o nosso olhar, né? Acho que isso é importante, e isso tendo acesso a todos. E também, assim, a questão da ilustração, para arrematar de tudo, essa brincadeira, esse simbolismo que a gente discutiu e conseguiu trabalhar, acho que é assim, acho que tem muitas crianças, são subestimadas, né, o poder de interpretação, seja do texto como da imagem. Então, o fato da gente não dar a imagem digerida e não dar o texto digerido e aos poucos ir soltando, foi um pouco isso, mesmo que tenha sido espontâneo, mas história que aconteceu rapidamente, a ilustração também, mas a gente teve esse cuidado de não subestimar o leitor, assim, acho que isso foi importante também, assim. Mas obrigado a todos pela oportunidade e que venham próximos projetos. É isso. Se Deus quiser. Olha, foi muito, muito bem colocado, né? E eu acho que assim foi um grande prazer estar com vocês, poder conversar sobre esse livro que realmente, como eu falei, me trouxe muitas memórias, né? Do tempo que eu tinha o meu exército de botões, né? Da minha própria mãe, dos meus tios e de todas as possibilidades que a arte literária possibilita, né? A arte como um todo, mas particularmente a arte literária, né? Novamente, um agradecimento a Flipossos, a Gisele Ferreira, a Rota Imaginária, que está com esse trabalho maravilhoso, né? Que espero que não fique só nesses 3 livros, que possa ser ampliado, né? Para atingir mais leitores, e a Camila, que nos proporcionou esse encontro. Muito obrigado, espero ter outra oportunidade aí de encontrar vocês para a gente conversar sobre leitura, sobre escrita, sobre criatividade e sobre as possibilidades que a arte nos permite. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.